Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Diálogos Audiovisuais. Você está no episódio 2, em que vamos conversar sobre videoclipe, sob o eixo dos conflitos sociais e étnicos. Meu nome é Fábio Belotti, sou analista de audiovisual da Gerência de Cultura do Departamento Nacional do SESC, e essa proposta é desenvolvida coletivamente pelos departamentos regionais do SESC Acre, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Se você quer saber um pouco mais sobre esse projeto, assim como seu processo de desenvolvimento e curadoria, sugiro que em algum momento você retorne e escute o episódio 0, já disponível na timeline do Diálogos Audiovisuais, tanto no canal do Sesc Brasil no YouTube, quanto no Spotify e demais plataformas de podcast. Como falar de videoclipe e não se lembrar da Music Television, ou MTV, que em termos de conteúdo televisivo redefiniu paradigmas de décadas a partir da sua criação e difusão desse formato. Teve seu ápice entre as décadas de 90 e 2000. Logo que a MTV Brasil iniciou sua trajetória em 1990, foi uma febre entre os jovens, principalmente por romper com padrões e pragmatismos estabelecidos desde então e produzir conteúdo para este público específico. No texto A Reinvenção do Videoclipe, Arlindo Machado propõe uma reflexão sobre este formato como um novo espaço audiovisual de onde surgem novas propostas de construções de linguagem e expressões poéticas. Essas novas experimentações estariam ligadas tanto ao cinema de vanguarda dos anos 20, como ao cinema experimental dos anos 50 e 60, além também da videoarte dos anos 60 e 70, um dos eixos da 9ª edição deste projeto. Arlindo Machado analisa, a partir dessa proposta, o videoclipe em sua estrutura híbrida, revelando diversas características estilísticas próprias a esse meio, que foi, de certa forma, responsável por expandir o próprio campo visual que já dispunha de uma referência sonora finalizada como característica de produção, podendo o realizador se dedicar inteiramente à produção imagética. Mas é notório e interessante observar como filmes que surgiram após a MTV utilizam esteticamente e narrativamente esse formato, sabendo que estão se apropriando da apropriação, uma cadeia imbricada que em um filme contemporâneo, por exemplo, essas características podem ser descritas como a MTV exercendo um papel de facilitadora da videoarte e da experimentação audiovisual. A lembrar das vinhetas que passavam durante os intervalos comerciais, que eram às vezes mais impressionantes do que a própria programação regular. E o surgimento de clássicos que utilizavam dessa linguagem para expor realidades, as situações cotidianas, os conflitos sociais, como o videoclipe Vida Louca 2, dos Racionais, com mais de 14 milhões de visualizações no YouTube. E aqui presentes para conversarmos sobre estes e mais temas à luz de suas obras, pesquisas e ações, Marco Antônio, realizador da obra A Retirada para um Coração Bruto, de Minas Gerais. Oi, Fábio, toda a equipe do SESC, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com essas pessoas tão grandiosas que eu admiro o trabalho para falar do filme A Retirada para o Coração Bruto. O Angry Duo, composto por Gabi Maruyama e Bruno Silva, de São Paulo. Take her back! Back this way! Up a bit! Okay! Let her go! Olá, pessoal, nós somos da dupla Angry. Oi, eu sou a Gabi. Eu sou o Bruno. Nós estamos muito gratos aqui pelo espaço, poder falar do nosso trabalho um pouquinho com videoclipes.
E Valéria Braga, responsável pela ação formativa Roteiro, Paisagens e Personagens, que faz parte desse conjunto da segunda edição. Um salve, estou feliz também por estar aqui criando diálogos, né, e provocando diálogos nessa temática que eu considero tão importante. 2 filmes também que me instigaram muito e que eu tenho certeza que hoje vão travar diálogos muito bacanas. Também presentes meus colegas de SESC, desenvolvedores deste projeto e que farão a mediação dessa conversa. Joyce Lynch, do SESC Goiás. Um oi para todo mundo, né? Eu ia falar boa tarde, mas como vai estar liberado aí para vocês assistirem em qualquer horário, então um bom dia para todo mundo, que o bom dia vale para o dia todo, né? E Gil Tony Sampaio, do SESC Distrito Federal. Salve, salve, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês e parabéns pelo trabalho. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. E não ao marco temporal, isso aí. E aí a gente começa aqui então os nossos diálogos audiovisuais dessa segunda edição. E já chamo o Marco Antônio para apresentar um pouco sobre ele, para falar um pouco sobre o seu filme e a expectativa, né, desse diálogo junto com a obra da Gabi e do Bruno. Para quem não me conhece, eu sou o Marco Antônio Pereira, sou um realizador de filmes vindo da cidade de Cordisburgo, Minas Gerais, uma pequena, mas muito importante cidade daqui do estado. Eu venho produzindo filmes desde 2017, oficialmente, né, porque já desde 2010 mais ou menos que eu estou ligado ao audiovisual. Em 2017, eu me propus a fazer uma série de 5 curtas na minha cidade, onde eu cresci e nasci. E só saí para estudar jornalismo em Belo Horizonte, lá em 2007. Então, 10 anos depois, eu voltei para minha cidade e me propus a fazer filmes com pessoas de lá da cidade, com histórias que eu ouvi desde criança e, esporadicamente, um ator ou outro que não fosse da cidade. Então, 4 anos depois, hoje a gente está em 2021, né? No momento dessa gravação, eu já gravei 4 desses 5 curtas. E o filme em questão que está aqui nessa mostra é A Retirada para um Coração Bruto, que foi o primeiro que eu gravei em 2017. A curiosidade é que eu gravei 3 filmes naquele ano de 2017. E com esses 3 filmes eu circulei esses 3 anos e vim gravar um último agora, em 2020. Só que eu falando assim parece confuso, né? Mas assim, a gente está falando do primeiro curta, que chama A Retirada para o Coração Bruto. É um filme que fala sobre um senhor que mora lá no Cafundó do Judas, onde o vento faz a curva. E esse senhor tem 70 anos e a esposa dele, que já tinha mais de 40 anos que eles eram casados, faleceu. E a partir dessa passagem da esposa dele, ele precisa meio que se reinventar, porque ele mora muito longe de todo mundo e ele mora muito sozinho. Então o filme acompanha a vida desse senhor durante um tempo. E aí ele começa a ouvir rádio, né? No interior é muito comum, e aí quando ele liga e ele escuta a rádio que toca rock, ele apaixona pro rock. E um dia ele olha pro céu assim, ele recebe uma visita muito inesperada e o filme vira um negócio muito diferente. Esse filme foi gravado, como eu falei, em 2017 e rodei quase o Brasil inteiro com esse filme. A gente ganhou vários prêmios e até hoje está gerando frutos. Quando a pessoa começa a assistir o filme, não imagina que ele vai acabar desse jeito. O que vai acontecer nesses 15 minutos tem me trazido muita felicidade. Fazer um café para nós aqui, velho. Obrigado, Marco. Já passo a palavra então para Gabi e Bruno.
Ondaro Kaguerreguá, significa Guerreiro da Floresta em Guarani. É um videoclipe muito especial para nós e, na verdade, nasceu como um curta-metragem em que a gente queria falar um pouco, né, do que tem acontecido com os indígenas, com o meio ambiente, mas não só agora, né, desde que houve a colonização no Brasil. E a gente, estudando, né, o roteiro, nesse processo de criação, a gente chegou à conclusão de que um videoclipe teria um acesso muito maior, uma visibilidade muito maior, para poder alcançar todos os tipos de pessoas e levar essa mensagem mais longe, vamos dizer assim. Bom, eu sou brasileiro, sou descendente de indígena, minha bisavó era indígena Guarani. Eu cresci ouvindo muitas histórias de situações muito legais. Assim, minha família leva muito dessa tradição até hoje, tanto em medicamentos naturais, muitas lendas. A gente teve uma aproximação com os indígenas aqui de São Paulo e a gente percebeu que muito da tecnologia que se refere ao conhecimento milenar da Terra acabou sendo perdido. Tecnologia e esse conhecimento dos indígenas. E essas pautas, elas vieram à tona agora, na verdade, por conta das consequências, que é o aquecimento global, né? Então nós criamos um roteiro que era para ser um curta, esse roteiro virou o argumento da música, e a gente criou uma lenda, né? Que fala sobre um guerreiro que nascerá das águas. E esse guerreiro representa aí essa nova geração de indígenas que estão se levantando forte dentro da música, dentro da arte, da educação, do ativismo, da medicina. Está se refletindo muito no momento que a gente está agora também. Os indígenas estão exatamente agora fazendo acampamentos em Brasília, né, lutando contra o marco temporal. E o nosso clipe retrata exatamente isso. Invadiram nossas terras e o meu povo assassinado. Queimaram crianças e o tudo o que aconteceu desde a colonização, como isso afetou não só os indígenas, mas também o meio ambiente, né? A forma como nós, pessoas da cidade, lidamos, né, com o meio ambiente, sempre destruindo. De uma certa forma, a gente cada vez foi chegando mais próximo às aldeias, e isso foi modificando também a forma deles se relacionarem, né? Eles precisaram aprender a nossa língua, né? Eles aprenderam primeiro o Guarani, para depois aprender o português. Através da educação, eles aprenderam uma nova forma de lutar. Obrigado, Bruno e Gabi. Vou passar então para a Valéria, falar um pouquinho sobre a ação formativa. Como é que ela está pensando essa costura também sobre esse ponto de vista das duas obras, dos conflitos sociais e étnicos. Valéria. Eu achei muito interessante, né, ao assistir as duas obras, porque apesar delas serem diferentes, né, delas terem propostas muito particulares, eu encontrei pontos de diálogos muito importantes e que me levaram realmente As duas obras, elas dão visibilidade aos seus personagens, né? Que eu estou dizendo que são personagens que cumprem uma trajetória, uma saga. E o interessante é que quando eles saem do coletivo e vão para o campo da visibilidade, ali você tem uma voz. Ali tem uma fala, uma busca de um lugar de fala. No videoclipe, que também eu vi um roteiro ali desenhado quando eu assisti, é lógico que os enquadramentos eles são completamente diferentes do filme do Marco, né? Eles vêm por um outro lugar, mas os dois filmes têm uma pegada sonora muito forte. E essa pegada sonora não é uma música de fundo, não é uma música criando um ritmo para aqueles personagens. O som e os personagens, eles estão embrincados, eles estão ali, eles são protagonistas, eles estão não só em diálogo, como eles também pertencem ao movimento que acontece. Então, tanto a água, quanto o som, quanto o desenho, né, do som, da música, nos dois trabalhos, eu acho completamente fortes e me chamou muito a atenção.
O filme do Marco já começa com um som ali que parece que é mais forte até que a paisagem. Depois que a paisagem começa a surgir naquele som e a gente começa a prestar atenção e aqueles pequenos sons que são enormes, né? Eles começam a invadir a vida daquele senhor. E à medida que ele vai invadindo, ele vai criando um movimento até chegar ao rock realmente. Tudo é construído desde o primeiro som que aparece, que é a primeira cena. Para mim, ele nasce do som. Os dois trabalhos, interessante. Agora, é claro que no filme da Gabi e do Bruno, a gente percebe ali um lugar de visibilidade para um jovem indígena, um corpo que ele é capaz de transformações assim encantadoras, né? E essas transformações levam a gente para uma encantaria mesmo, para um lugar de encantaria. Isso traz força, né, para a imagem, traz força para aquele jovem e também divide força com a gente que está olhando. E aí é muito interessante como que para onde essas transformações levam esse jovem. O final também é surpreendente. Eles saem de um lugar familiar nos dois trabalhos, né? Esses heróis, né? Como eu estou dizendo, por causa do lugar de visibilidade que é dado a eles, eles saem de um lugar familiar e vão para um lugar completamente inusitado. A imaginação também, ela se torna a força para dar conta da realidade do lugar de fala. A forma como vocês deram vida a esses personagens, pelos cortes, pela textura, pela luz, como eles são inseridos, né? E como eles conversam com aquela paisagem, como eles se apropriam também dela. Fazem a gente repensar. Eles têm marcas memoriais para a gente. E marcas memoriais que levam a gente a questionar que lugar que estamos. E qual é a nossa narrativa hoje em relação a esses trabalhos. Pedi pra ela para mim dar um sossego, eu ia arrumar um emprego e desci pra nós viver. Ela pegou logo a mala e a sacola e falou, tô indo embora, nunca mais quero te ver. Obrigado, Valéria. Eu acho que já abriu um campo assim vastíssimo, eu já encheu minha cabeça de perguntas, mas eu vou passar para Joyce e Gil fazerem alguns apontamentos também. Meu retrato nunca traz doidinho pra mim casar. Só que as moças quando... Sabe que eu queria pegar esse gancho da Valéria, porque eu sou entusiasta da preparação de ator, né? Quando eu conheci o trabalho da Valéria, eu vi essa questão dela, dos dois eixos que ela trabalha na oficina dela, que é a construção, a preparação do ator a partir do personagem, da natureza, né? Quando eu relacionei com o filme, eu quero ouvir o que essa mulher vai falar sobre isso, porque eu senti que essas coisas estavam ali na preparação do seu Osório, do seu Manuel, né? Quando também do MC Kunume. Eu queria ver com você se você conseguiu ver intuitivamente a sua metodologia dentro do trabalho dos dois. Então, eu achei muito interessante você falar sobre o som, porque do nosso videoclipe, na verdade, a música foi feita depois. Então, era para ser um curta-metragem. E depois a gente percebeu que não, a música tem um alcance maior, vamos fazer uma música porque vai viralizar mais. Então, a gente, antes, né, quando a gente estava editando as imagens, a gente tem ali, na sonorização, tem uma ambientação do lugar, tem a ambientação da floresta, tem a ambientação da cidade. Sobre trabalhar a personalidade do Kunume, para extrair o que a gente queria, esse guerreiro, foi muito delicado e a gente trabalhou muito no subconsciente dele, sabe? Com muita conversa. Kunume, ele fala pouco português. Ele vive na aldeia Curucutu e ele fala em Guarani. Ele aprendeu a falar português depois. E o que a gente valoriza muito no nosso trabalho é o olhar.
É muito nítido o olhar dele em cada cena. Ele transmite ali toda a emoção de cada personagem que a gente está criando através desse olhar. Tem muita coisa no filme, é um filme altamente filosófico. E se tivesse um filme sobre como fizemos o filme, também seria um filme interessante. O Manuel do Norte, eu sou amigo dele desde quando eu tinha uns 10 anos de idade. E essa amizade nossa é do tipo assim, de encontrar todo dia para sentar na cozinha e ficar conversando. Que bom. Muito bom. E aí eu decidi fazer os filmes, eu falei, vou fazer com o Manel primeiro. Muito do que o filme traz também é ele, né? Porque ele é um personagem muito caricato. É muito ruim. A gente vive muitos anos, mas vai indo e acostuma, né? Acostuma. Quando eu fiquei sabendo, já tinha 8 dias. Os meus filmes, eles são todos ficção. Eu filmo como se fosse documentário. Tem quantos anos que nós não se vê? Tem muitos anos. Pois é. Falo pros atores, gente, essa cena aqui é sobre isso, aí você vai falar isso, isso e isso, mas ninguém decora nada e cada um fala do seu jeito. Por mais que no filme o Mané é um pouco caricato, eu acho que esse peso também da atuação trouxe a graça do filme, porque realmente é um personagem único. Um senhor que compra uma pedaleira e anda com ela na sacola, né, na sacola de pão, eu acho isso maravilhoso. A curiosidade é que realmente na vida real a gente chegou a tocar junto, eu e o Manel. Gosto muito de rock, né? Aí eu tava tocando guitarra, assim, com aquele som mais sujo que existe no mundo, assim, com a pedaleira. E o Manel chegou, como eu falei que todo dia ele lá em casa, aí eu falei, ô Manel, aquela poesia sua da Aurelina, vamos tentar tocar ela nesse ritmo. Eu fiz um riff muito sujo, assim, no metal, assim, né? E ele cantou, velho. Eu achei um negócio mais curioso do mundo. Ele cantando rock, assim. Ele nunca tinha ouvido rock, só Elvis Presley, é claro, e a Jovem Guarda. Aí eu falei, não, nós vamos gravar isso. Aí no outro dia eu fui lá, gravamos, e a gente chegou a fazer até show. E tem até nossa música no Spotify. Se você procurar O Super Marco, você vai encontrar lá, eu e o Manel tocando. Então é um filme muito ficcional e filosófico e fabuloso. Fabuloso no sentido de flertar com a fábula, né? Mas é quase que um documentário na vida real mesmo, de pessoas que se encontram de idades diferentes, que são amigos, numa amizade improvável, e que se encontram ali através da música e através da amizade. Mas o que me chama a atenção, Marco, é que, independente da idade, a gente vê que tudo que ele está fazendo é familiar a ele. Aquele personagem está em algo que é familiar a ele. Mesmo quando ele fala, o que não é familiar é estar fazendo um filme, né? Essa camada de estar fazendo um filme, isso fica claro também. Mas as outras coisas que são familiares, elas vão conversando com a gente, por meio dele, né? Por meio da durabilidade, porque você cria um tempo ali que ele tem uma dimensão de durabilidade que permite que a gente entre também na vida dele, que a gente esteja ali com ele. Mas o que mais me chama a atenção, e aí no seu depoimento é interessante de observar, é que não existe idade para sonhar e nem para imaginar e para colocar isso em ação, né? Um movimento do agir, do viver, porque são personagens, tanto o seu filme quanto o filme da Gabi e do Bruno, os dois personagens, eles têm uma força de presença e atração. Eles não têm uma força de contemplação. Eles trazem a gente para um campo da atração mesmo. Atração no sentido que a gente quer continuar, estar ali, participar e ver no que vai dar. Você pode me vender ela para pagar de 2 vezes? Claro. Então você faz uma notinha para mim, um papelzinho, para me lembrar que eu estou dentro. Claro que o videoclipe, com aquelas texturas, né, com a pele que vocês dão para aquele jovem, ali a participação dele, essa força de atração é imensa, né? Até mesmo que ele está muito próximo da gente, assim, tem uma imagem que quase invade, quase pula, quase salta. Então ele fica muito próximo, isso é uma provocação.
uma provocação enorme, porque a gente sempre entende o grupo indígena, a comunidade, seja lá como a gente queira falar, num lugar completamente demarcado, num território que, esse é o espaço que lhe cabe. E aí vocês dizem, não, ele vai saltar aqui e cair na casa de vocês, porque é ele que está falando agora. E eu fico aí pensando aí nos 2 filmes, gostaria de perguntar para o Marco, Bruno e para a Gabi, como é que foi ele assistir, esse senhor assistir o filme, ver ele atuando, ele nessa saga, né, e toda, e como foi também para a comunidade desse jovem receber ele saindo de um lugar para um lugar de sujeito de fala. A gente pensou em ter planos um pouco estáticos, como se fossem quadros, para que isso se aproximasse um pouco de uma obra de arte, para também dizer aí, meio que subconsciente, que o indígena ele não precisa estar só dentro de uma caixinha que as pessoas colocam, ele pode sim transitar pela arte, transitar por outras culturas, tanto é que as pinturas que a gente utiliza no filme são pinturas com referências africanas, com referências até japonesas, na verdade. Várias aldeias do mundo. O nosso videoclipe ele vai entrar como obra de arte em uma exposição de um museu francês. É o Museu Dauphinois, que fica em Grenoble. E a gente achou muito legal isso, porque é um videoclipe dentro de um museu francês, e as pessoas também captaram um pouco do que a gente quis falar através dessas imagens. Tem muitos momentos, né, você vê ele quase que transparente, ele quis mostrar muito através, né, dessas artes que os indígenas, eles são um só com a natureza. Nós também somos, mas a gente se sente uma coisa à parte. A gente é da cidade, mas os indígenas, eles têm essa relação assim com a natureza de realmente ser um só, de respeitar a água, respeitar as árvores, né? As árvores são parentes para eles. E a gente quis representar muito isso, né, através da direção de arte. Isso sobre a fantasia, né? Existe uma energia diferente lá na aldeia. Eles estão lá, eles sempre estiveram lá, na verdade. Há mais de 1.500 anos eles estão lá naquele lugar. E essa energia, ela parece que ela imprime no vídeo, sabe? Aconteceu várias situações inusitadas durante a filmagem. Primeiro que a gente teve que esperar 1 ano para poder gravar. A gente estava um dia na aldeia e de repente um pássaro cantou. E quando esse pássaro cantou, o Kunumi olhou pra gente e falou assim, olha, esse pássaro canta quando alguém vai ficar grávida. E aí a Gabi bateu 3 vezes na madeira e saiu correndo dali e tal. Falou assim, não, eu não vou ser. E aí passou um tempo, a esposa do Kunumi ficou grávida. E aí a gente teve que esperar a criança nascer e a criança completar 1 ano para poder gravar. Porque existe uma tradição guarani que eles mantêm, que o pai, ele só pode entrar na água e ir para a floresta depois que a criança completar 1 ano. E o filme começa com ele saindo da água. Então, a gente respeitar também todas essas energias, eu acho que valorizou muito o nosso trabalho. Sobre a reação da galera, assim, isso foi muito legal também. A gente foi lá, né, quando a gente teve um corte, foi mostrar para ele, e aí veio o Olívio Jecupé, que é o pai, a mãe dele, os irmãos, e todo mundo ficou encantado com aquilo. E a repercussão também foi muito positiva, né, Gabi? Tá rodando diversos festivais, tá muito bacana, assim, rendeu vários prêmios, mas acho que o mais importante para nós foi o feedback que a gente teve de vários indígenas do Brasil. Disseram que se sentiram representados, e isso foi o mais importante para nós. Que a gente conseguiu resumir ali esse sentimento, né, desse grupo, e um sentimento de mais de 520 anos. Eu li alguns comentários, né, dos vários, e de um público jovem, né, que ficou totalmente tocado com a temática, com a forma como vocês abordaram e trouxeram. Foi uma ruptura, né, de chegar a um público jovem que não prestava atenção nisso, né, por meio de um jovem
que está prestando atenção nisso, eu acho que foi um super gol, um gol de placa. Inclusive, a letra do Xandaru Kagui Reguá foi convidada agora para entrar em materiais didáticos. E eu acho que isso é um feito muito grande, assim, porque o primeiro questionamento que surgiu para nós, que inspirou esse projeto, quando eu estudava, né, eu estudei escola estadual, o pouco contato que eu tive sobre os povos indígenas foi sempre como se eles não existissem, os poucos que existem estão lá na Amazônia, são todos excluídos, e eu na vida adulta descobri que existe várias aldeias aqui em São Paulo, próximo da cidade, que eles estudam português, que eles estão inseridos na tecnologia, eles estão buscando os seus direitos, e é justamente isso que essa próxima geração precisa saber. Até por isso a gente também achou legal ser música, ser rap, para encontrar essas novas gerações, porque isso pode causar realmente essa mudança, né, esse despertar também para as questões do meio ambiente, as questões da demarcação de terra, que é tão importante para proteger, né, a nossa natureza. Eu acho que isso tem um gancho, um diálogo com o filme do Marco, entende? Né? Quando ele conta a história também de alguém que, quando ele coloca aquele senhor num lugar de visibilidade e que a gente não olha, né, para esses lugares. Quem são essas pessoas que moram no interior? Quem são essas pessoas? Qual a importância deles para a terra, para a nossa noção de sustentabilidade e tudo mais? O Marco podia falar um pouco, porque é muito bonito o tempo que ele dá para aquele senhor existir, né? Ele dá tempo. Dizem que o cinema é a ferramenta de comunicação mais poderosa que tem, né? Porque é a única capaz de prender uma pessoa num lugar escuro e ter a sua atenção toda ali durante um tempo, 2 horas, 15 minutos, 5 minutos. E, assim, o reflexo do cinema na nossa vida lá em Codesburgo é que eu comecei a fazer filmes, não tinha ninguém. Codesburgo já teve cinema há muito tempo, mas hoje não tem mais. E ninguém nunca fez filme lá. Apesar de ser a terra do Guimarães Rosa, já foram lá filmar, a Globo filmou um capítulo da novela Viagem, mas ninguém nunca fez filme lá não, ainda mais alguém nascendo lá, né? Nascendo e crescendo lá. E o Manel, eu lembro de uma coisa que o Manel falou. Hoje ele tem uns 74 já. E na época a gente estava ensaiando. Eu, ele, de 70 anos, mais 4 amigos de idade ali de 20 e poucos. Aí a gente estava voltando para Codesburgo, ele foi e falou assim, olhando para a janela, se tivesse filmado, velho, era assim a cena. Ele olhava para a janela, isso aqui é sério. Ele olhou e falou, nunca é tarde para ser feliz. Ele falou isso. E eu guardei essa frase dele. E então, assim, ao mesmo tempo que eu penso em tantos problemas, velho, sem solução no mundo, eu penso também nos problemas que dá para resolver. Enquanto eu não consigo resolver essas coisas, enquanto as pessoas que estão no governo não estão nem aí para essas coisas urgentes de quem é realmente o dono do Brasil, resta-nos, aí parece clichê e piegas, mas o que está nas nossas mãos é dividir o nosso lanche com quem está do nosso lado, que são os nossos vizinhos, os nossos avós, cuidar dos nossos avós, cuidar dos nossos familiares, dos nossos amigos. E o cinema, para mim, é isso aí. Eu tenho tentado fazer algo de diferente no cinema. Não sei se eu vou conseguir, tenho conseguido. Mas, assim, eu acredito que eu vejo o cinema como essa ferramenta para encontrar pessoas e tocar um pouquinho de esperança, assim, na vida dessas pessoas que estão me cercando. Assim como o Marcos, a gente também usa o cinema como uma ferramenta de transformação social. A gente sabe como é difícil fazer cinema aqui no nosso país. E a gente usa todas as nossas forças para poder fazer isso, para poder comunicar isso. Por exemplo, assim, a Gabi, ela é a primeira diretora PCD do Brasil. E a gente sofreu muito. Sofreu muito preconceito, tanto no mercado publicitário quanto no mercado audiovisual. Inclusive, mudando um pouco do assunto, mas mantendo no contexto do que o Marco disse, né?
Como vocês vão estar me ouvindo, não vendo, eu não tenho um antebraço esquerdo e uso uma prótese, mas isso não me impediu de ser fotógrafa, de operar câmera, e foi seguindo esse caminho que eu comecei a criar junto com o Bruno os nossos próprios projetos. Mas hoje isso é também uma luta que eu tenho batalhado, que é sobre a inclusão de profissionais com deficiência no meio audiovisual, não só no meio audiovisual, mas em todas as áreas do trabalho. Para quem não sabe, as pessoas com deficiência são 1/4 da nossa população. Desse 1/4, apenas 1% está inserido no mercado de trabalho. Nesse momento está acontecendo as Paralimpíadas. Nas últimas Paralimpíadas de 2016, o Brasil trouxe 72 medalhas. Nós estamos em 6º lugar no mundo. E mesmo o Brasil vendo todo esse resultado que os nossos para-atletas trazem, e até se utilizando isso, né, o meio publicitário se utiliza muito, né, das pessoas com deficiência nessa época de Paralimpíadas, eu ainda não vejo uma mudança, assim, né, o capacitismo ele ainda é muito forte, eu encontrei muitas barreiras para poder estar aqui hoje, né, vamos dizer assim, em alguns momentos eu até pensei em desistir, porque no início da minha carreira eu cheguei em momentos a ter câmera tomada da minha mão, né? Então expulsa de set de filmagem. Quando o Marco falou assim sobre como o mundo avança por um lado, mas é tão retrógrado do outro, eu vejo muito isso no capacitismo, assim. E eu acho que precisa ter uma mudança geral de mentalidade, assim, sabe, sobre as pessoas com deficiência, sobre o nosso potencial. Eu vejo também que quando a gente fala sobre inclusão, diversidade no modo geral, até dentro dessas pautas, as pessoas com deficiência são excluídas. Então eu vejo muitos painéis falar sobre a inclusão de mulheres, sobre a inclusão de negros, sobre a inclusão de LGBTQIA+, e que é muito importante também, mas quando a gente também é excluído dessas pautas de diversidade, é uma forma de ser mais invisibilizado ainda. Então, se você pensar, 1 em cada 4 pessoas no nosso país tem alguma deficiência, né? E cada um começar a olhar ao seu redor e dizer aonde estão essas pessoas, elas fazem parte do meu convívio, elas têm acesso aos mesmos lugares que eu, tem vagas para ela no meu ambiente de trabalho. Uma coisa que eu queria falar também, que apesar da gente ter essa veia ativista, assim, vamos dizer, muito forte, eu acredito também que só da gente estar onde a gente está, isso já ocorre uma mudança, sabe? Uma coisa que eu costumo dizer é que quando eu chego em um set de filmagem, sendo a diretora, eu já mudo aquele ambiente, né? Por ser uma pessoa com deficiência e estar em um lugar que nunca foi alcançado antes, né? Eu sou a primeira aqui no Brasil e em publicidade eu acredito que no mundo também. O Marcos sente também, né? Por ser o primeiro cineasta da sua cidade. Eu também tenho uma origem humilde, tive bolsas de estudo. Eu acho que assim, a gente lutar para poder realizar os nossos sonhos, sabe? Trabalhar com o que a gente deseja, isso já é uma revolução. E a arte, ela é muito importante, o cinema é muito importante. Nossa formação, a minha e da Gabi, foi feita através de ONGs e de bolsas de estudo. O nosso percursor aí foi o Projeto Arrastão, que é uma ONG que fica no Campo Limpo, em São Paulo. Foi ali que, através dessa ONG, que a gente conseguiu as bolsas de estudos em cinema. A gente começou a estudar lá e a gente está trabalhando nessa área por conta disso. Puxar esse gancho aí dos meninos que formado em ONG, formado em projeto social, que eu acho genial. Acho que isso acontece muito em São Paulo e muito no Rio. E transforma, né? Em Brasília já está acontecendo algumas coisas, já tem produtoras formadas que começaram com a CUFA, por exemplo, começaram jovens fazendo oficina na CUFA, oficina no SESC também, e oficina no Ruas. São ONGs aqui de Brasília que trabalham com a questão do audiovisual, né, como formação, como também emancipação, né? Isso me leva para perguntar para a Valéria que se depois de ter visto esses 2 filmes e depois de ter conversado com esses
com essas 3 pessoas incríveis, que isso influencia depois na metodologia da sua oficina? Com certeza não tem como mais despedir desses filmes, né? E com certeza eu vou levá-los e falar dessa experiência, dessa minha aproximação, né, com esses 2 trabalhos e também com esses 3 cineastas aí, que foi um prazer. Agora, a minha oficina, ela é uma grande provocação sobre essa noção de personagem, para você ver como eles trabalharam as narrativas dos seus personagens, se é que a gente pode classificar assim, se é que há uma classificação, não é? Como eles trabalharam de uma forma muito particular, tem muito a ver com a história também, de aproximação da pessoa que ia contar, quer dizer, você aproxima de um senhor, ou se já há essa proximidade, como é que o Marco estabelece ali? Então, assim, o que é você observar, escutar e trazer isso para o trabalho? Porque isso também é um ato de responsabilidade em relação àquilo que você está falando, e talvez esse seja o ato maior político, sabe, Gil, no meu modo de entender. É quando você aproxima do outro, não só para retirar aquilo que te interessa, mas para trocar, para respeitar, para entender. Aqui a gente tem um lugar possível, ali não é possível, então por que eu vou retirar? Né? Sem o consentimento do outro. Assim como o Marco também e esse senhor, eles eram amigos, né? Eles tocavam juntos. Então, eu imagino como é que essa coisa toda foi construída. Eu percebo que o tempo é o tempo da prosa. Né? Tem um tempo afetivo ali que atravessa o filme todo do Marco e desse senhor. É nítido para a gente, não é? Então, na oficina, eu vou falar muito dessas experiências, que elas são particulares. É claro que nós temos caminhos, né? Vários caminhos, a gente escolhe. Quando a gente define um trabalho, a gente escolhe, mas mesmo dentro das escolhas, a gente está o tempo todo improvisando. Mesmo você sabendo exatamente o que você quer. Eu gosto muito do que o Almir Klink fala, que assim, quando você vai para o mar, de 10 a 15 minutos, você tem que improvisar porque o vento muda. E eu sinto que a produção artística, ela cumpre também um pouco esse processo. Um pouco não. Ela, quer dizer, por mais que haja uma pré-produção, não é? Que eu vejo que a Gabi e o Bruno precisaram, o Marco também, por mais que haja, você o tempo todo precisa estar observando o que está acontecendo, né? E aberto também aos desvios, aos caminhos que estão apontando naquele momento. Agora, a natureza, eu vou trazer uma noção de paisagem, e é uma paisagem que ela não está ali para ser contemplada, né? Essa noção de paisagem, ela está totalmente linkada a uma noção social, cultural, ela ativa memórias. Então, ela leva também os nossos personagens a lugares. E a gente compreender isso é muito importante. Não é só o enquadramento, não é só a minha edição, os meus cortes, não é só isso. Tem uma coisa que é para além disso e que a gente tem que permitir. E aí acontece isso, a obra vai para o mundo e a gente fala, nossa, eu não esperava que acontecesse isso, aquilo. É porque tem muita coisa que escapa mesmo, né, ao nosso comando, e é importante que escape, né? Essa parcela é muito importante também. Então, acho que a oficina vai estar trazendo um pouco essas relações, né, de personagem que vem no Ocidente da Grécia Antiga e para onde que isso foi caminhando, e o cinema tem aí uma grande contribuição na noção que a gente tem hoje, principalmente de drama, e como que um personagem, né, os personagens dos conflitos, há uma abertura para isso. A gente não está só dentro do drama, a gente também está num tempo pós-dramático, né? Então, falar um pouco sobre essas questões.
Gente, começar a partir aqui para as finalizações, queria que vocês fizessem as considerações finais. Tá uma delícia aqui ficar conversando. Gostei muito do papo, que assim, extrai muita coisa bacana daqui e que principalmente me deixa visibilidade, né, para muita gente. É o que os filmes trazem, é o que os filmes têm na frente e atrás das câmeras, né? Então é o que fica mais presente assim nessa conversa, é o que fica de mais bonito assim desde quando eu vi os filmes. Então, eu queria parabenizar vocês, primeiramente, pelos filmes. Agradecer pela presença aqui, pela disponibilidade de tempo. Pessoal, muito obrigado. Gostei muito do papo. Muito obrigado por essa oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho e um pouquinho sobre nós, né? E aguardem, vai ter mais coisa legal aí pela frente. Também queria agradecer pelo convite, pelo espaço aqui para poder ter esse diálogo. Foi realmente muito, muito bacana toda essa troca que a gente teve. Eu espero poder em breve aí estar falando de novos projetos, não só nós, como o Marco também. Eu, durante a pandemia, tô trabalhando no projeto de série Teen, que eu espero em breve aí poder estar gravando, falar para vocês, e também estou aberta aí para a gente poder conversar mais sobre as pessoas com deficiência. Bom, então muito obrigado ao Sesc por essa oportunidade, obrigado Fábio, a Veridiana também, e a todos que estão fazendo esse projeto acontecer. Obrigado por acreditar na cultura do nosso país e nas pessoas que trabalham fazendo essa cultura, né, ilustrada. Bom, eu agradeço também o convite a todos aqui, foi realmente uma delícia, né? Eu acho que é essa a palavra, delícia. Foi muito bom. Um abraço a vocês e é isso. Tô também aqui disponível. Eu quero agradecer ao Marco, a Gabi, o Bruno, a Valéria, ao Gil, ao Fábio e todos e todas que estão escutando a gente aqui agora, e reforçar que a gente fala muito de trabalhar com cultura, trabalhar com arte, não tem nada de bonitinho, que massa, não, isso movimenta a economia, né? E a nossa economia precisa disso, então o nosso trabalho é extremamente importante, é urgente, é super útil, que seja retribuído, né, da mesma forma que qualquer outro trabalho é. Então a gente só quer receber pelo que a gente faz, e a gente faz bem feito, né? E a gente, quando não faz bem feito, a gente vai, estuda e busca fazer, né, sempre melhor. Então é isso, obrigada para todos e todas, e foi um prazerzaço estar aqui com vocês hoje, de verdade mesmo. Eu estou muito grato por estar participando desse momento aqui com vocês todos. Estava com saudade de bater papo com cineastas. É muito bonito quando eu tenho contato com cineastas como vocês, que estão preservando culturas, estão fazendo manutenção de culturas, né? E é isso, queria agradecer muito vocês e não ao marco temporal. É isso aí. Valeu. Queria agradecer mais uma vez vocês pela disponibilidade, pelo tempo de estar aqui conosco nesse que foi o nosso segundo episódio. Então finalizamos aqui este episódio com um convite para você que está nos ouvindo acompanhar e participar das demais edições do projeto. Lembrando que todas as obras citadas neste, A Retirada para um Coração Bruto e... Gabi, me dá uma forcinha, fala o nome do Shondaro do videoclipe, por favor, por gentileza. Claro, Cagui Reguá. Obrigado. Estão disponíveis gratuitamente para visualização no canal do YouTube do Sesc Brasil, com o link na descrição. A produção deste projeto é do Departamento Nacional do Sesc, a ação formativa proposta para essa edição é do Sesc Goiás, a concepção sonora e edição é de Daniel Nunes e a distribuição nas plataformas de podcasts é do Sesc Rio de Janeiro. Um abraço, não percam a oportunidade de assistir gratuitamente às obras completas, boas sessões e até a próxima. Diálogos audiovisuais.